A UNITA considera Jonas Savimbi um patriota, um nacionalista e um panafricanista do mais alto quilate. Numa declaração por ocasião do aniversário do seu líder fundador, a direção do maior partido na oposição lembra Jonas Savimbi como homem de pensamento e, sobretudo, de ação. Segundo a declaração, os seus feitos marcaram a história de Angola e conquistaram admiradores indefectíveis, seguidores e também amigos que, felizmente, são cada vez mais reduzidos em número. Jonas Savimbi iniciou a carreira política na UPA em abril de 1961, mas ao mesmo tempo que negociava com Holden Roberto, mantinha também contactos com os dirigentes do MPLA em Conakry para uma futura integração. Savimbi, antes de fundar a UNITA, foi secretário-geral da UPA e ministro dos Negócios Estrangeiros do governo revolucionário de Angola no exílio, criado por Holden Roberto e reconhecido pela Organização de Unidade Africana. Foi aqui no Muyango-Bié, onde Jonas Malheiro Savimbi nasceu a 3 de agosto de 1934. A mãe chamava-se Helena Sakato Savimbi. O pai, Lot Malheiro Savimbi, pastor protestante, foi funcionário do Caminho de Ferro de Bengala. Savimbi estudou no Colégio dos Maristas na antiga Silva Porto, hoje Bié. Passou por Lisboa e cursou Ciências Políticas na Suíça. Mas o sonho era ser médico, como Agostinho Neto, político que admirava e com quem também trocara correspondência no início dos anos 60, quando o poeta da Sagrada Esperança se tornou presidente do MPLA. Savimbi tinha 32 anos, quando a 13 de março de 1966, no Moangai Lucusso Mochico, fundou a UNITA. Mas a sua militância política ativa começava em abril de 1961, quando se encontra na Suíça com Holden Roberto, líder da UPA. Nessa altura, Savimbi mantinha também contactos com a liderança do MPLA, pois manifestaram o desejo de aderir ao Movimento Popular para a Libertação de Angola. Aliás, Jonas Savimbi trocara correspondência com Mário de Andrade, Viriato da Cruz e Lúcio Lara, quando o comitê diretor do MPLA estava ainda em Conakry. Mas Savimbi optava pela UPA em 1961, assumindo o posto de secretário-geral da organização de Holden Roberto. Era o terceiro na hierarquia, atrás de Alexandre Tati, que detinha o cargo de vice-presidente. Com a criação, a 11 de abril de 1962, do auto-intitulado Governo Revolucionário de Angola no exílio, vulgo GRAI, Jonas Savimbi deixava o cargo de secretário-geral da UPA para exercer a pasta de ministro dos Negócios Estrangeiros da nova organização, também com sede em Leopoldville e liderada por Holden Roberto. Contudo, em março de 1964, no Cairo, Egito, Jonas Savimbi rompe com o líder da UPA. Holden Roberto acusa-o de traidor e de estar ao serviço do imperialismo. No dia 19 de julho de 1964, Savimbi era demitido do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros do GRAI através de um comunicado assinado por Holden Roberto. O líder da UPA acusava também Savimbi de falta de lealdade, ao que Savimbi respondia que o fundador da UPA era tribalista. Savimbi tenta então novamente o MPLA, já sob liderança de Agostinho Neto, mas sem sucesso. Segundo Lúcio Lara, Savimbi queria ser o responsável das relações exteriores do MPLA, tal como fora no GRAI, reconhecido pela Organização de Unidade Africana. Mas, gorado este desejo, Savimbi opta então por escolher o seu próprio caminho, fundando a UNITA em 1966 e levando consigo figuras que encontrou na UPA, como Miguel Nzaupuna, José João Liarruca, Tony da Costa Fernandes, Ernesto Mulato e Samuel Chihual. Armado e financiado pela China, onde obteve formação militar, Savimbi ganha também apoio dos Estados Unidos da América e da CIA e de líderes africanos, com destaque para Nasser do Egito e Kaunda da Zâmbia. Nesta sua caminhada, Savimbi faria um acordo com o inimigo colonial português em finais de 1969. Em carta dirigida ao governador-geral de Angola, escrita 3 de março de 1969, Savimbi solicita armas e munições destinadas a combater o MPLA. Aliás, as primeiras conversações entre a UNITA e os portugueses acontecem em Cangundo, zona rica em madeiras preciosas e explorada por madeireiros portugueses. Em 1970, quando Agostinho Neto, Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos estão à conversa em Roma com o Papa Paulo VI, Savimbi está em aliança estratégica com os militares portugueses e a PIDE, que criam um corredor de segurança para a UNITA. É estabelecido um acordo tácito com os portugueses e ainda um pacto com os madeireiros portugueses. Pela UNITA, assina Evariste Colelo,
pelos madeireiros assinam José Duarte, Acácio de Oliveira, Zeca de Oliveira e João Inhonga, como era conhecido. Para derrotar a FNLA e o MPLA, Savimbi faz um acordo com os militares portugueses no que ficou conhecido por Operação Madeira, uma estratégia desenhada por Bettencourt Rodrigues. Mas com a queda do regime colonial a 25 de abril de 1974, Savimbi chegava aos acordos de Alvor como líder de um movimento nacionalista e patriótico e em janeiro de 1975, com Agostinho Neto e Alden Roberto, faz história para se definir o calendário político com vista à autodeterminação de Angola. Apesar da assinatura do acordo com a antiga potência colonial, os três movimentos de libertação nacional entravam em guerra, saindo vitorioso o MPLA de Agostinho Neto, que proclamou a independência a 11 de novembro de 1975. Savimbi regressava de novo às matas. Os ventos de 1989, contudo, com a queda do muro de Berlim que dividia o mundo em dois blocos ideológicos, renovava-se a esperança do líder do Galo Negro em pretender ser Presidente da República. Savimbi assina 31 de maio de 1991 com José Eduardo dos Santos os acordos de Bicesse para uma nova era multipartidária, democrática em Angola. Surgiam as eleições de 29 e 30 de setembro de 1992. Savimbi, mesmo pressionado pelos antigos aliados, não aceita a decisão soberana do povo angolano e reprova os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Eleitoral e validados pela Organização das Nações Unidas Observadora do histórico processo eleitoral. E a segunda volta das presidenciais com José Eduardo dos Santos ficava adiada para sempre. Mais guerra, mais negociações e internacionais até chegar a 20 de novembro de 1994, data da assinatura do Protocolo de Lusaka. Savimbi não vai à capital zambiana. José Eduardo dos Santos, Eugênio Manovacolo, seu representante delegado, o anfitrião de Luba e destacadas figuras interrogavam-se sobre a sua ausência no decisivo ato para terminar a guerra de graves consequências para os angolanos. Mas 2 anos depois desta desonra, Savimbi recebia, a 4 de agosto de 1996, um convite de José Eduardo dos Santos para ser vice-presidente da República de Angola, mas não aceita. A 22 de fevereiro de 2002, Jonas Savimbi perdia a vida em combate no Lucusse, Mochico.